Domingo especial, domingo maravilhoso, domingo com o tema do Espírito Santo. E é precioso esse momento que nós vamos falar aqui sobre o batismo com o Espírito Santo. E eu queria convidá-lo a abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Nós falamos sobre a importância da educação, falamos sobre os passos da fé cristã, falamos sobre o batismo e agora o batismo com o Espírito Santo, que é uma experiência subsequente à regeneração, à adoção, à justificação, em que Deus derrama o seu Espírito sobre nós. E olha que trecho interessante. Atos capítulo 2, nós vamos ler do 14 ao 17, depois do 37 ao 39. Olha o que fala aqui, ó. Então Pedro, pondo-se em pé com os 12, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Os vossos anciãos terão sonhos. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Deus. É uma promessa de Deus para as nossas vidas, é uma promessa de Deus para a igreja. João Batista mesmo diz: eu, na verdade, vos batizo com água, na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de desatar as sandálias dos pés, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3,11. João Batista, a qual Jesus fala ser o maior nascido de mulher. Nem antes dele, nem depois haverá alguém igual. E é interessante que Jesus disse, lá em Lucas 24, e eis que sobre vós vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto vos sejais revestidos de poder. Atos 1, 5, 8, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E aqui uma palavra para os discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Deus falou através do profeta Joel que acontecerá depois daqueles dias, que ele derramaria o seu Espírito. Filhos e filhas profetizarão, jovens terão visões, velhos sonharão. Esta é a promessa que se cumpre no dia de Pentecoste. Todos estavam reunidos no mesmo lugar ao cumprir-se o dia de Pentecoste. Atos 2, 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhes pareceram umas línguas como de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo
é uma promessa de Deus para a igreja. O batismo com o Espírito Santo é algo que os primeiros cristãos foram cheios lá no dia de Pentecoste. Os que não tiveram essa experiência ficaram surpresos e com opiniões muitas vezes divididas, sabe? Porque não conhece, porque não experimentou. Será que eles estavam de fato cheios do Espírito Santo ou estavam embriagados com vinho? Era a pergunta lá em Atos 2, de 12 a 13. Vendo Pedro que as pessoas estavam confusas, ele tomou a palavra e começou a explicar tudo aquilo que Joel tinha falado. A mensagem compungiu o coração das pessoas. E perguntava, o que devia fazer? Pedro falou, arrependei-vos. Arrependei-vos. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual que é o conceito do batismo com o Espírito Santo? É uma experiência conhecida por muitos com muitos termos. Perfeição cristã, perfeito amor, pureza do coração, plenitude da bênção, santidade cristã, inteira santificação. Podemos dizer que há uma relação entre aqui a causa e o efeito. O batismo também é chamado de enchimento do Espírito Santo. É a causa. Seus diferentes aspectos. A perfeição cristã, o perfeito amor, a pureza do coração, a plenitude da bênção, a santidade cristã, a inteira santificação, o efeito. Uma relação aí de causa e efeito, sabe? Dentro desse conceito, primeiro, nós temos que aprender aqui a primeira obra da graça. O que é a primeira obra da graça? O Espírito Santo opera em nós duas obras da graça. A primeira é operada ali no crente, a justificação, a regeneração e a adoção. O Manual da Igreja de Nazareno define a justificação como um ato gracioso e judicial de Deus, pelo qual Ele concede o pleno perdão de toda a culpa, a remissão completa da pena pelos pecados cometidos e a aceitação como justo de todos aqueles que creem em Jesus Cristo e o recebem como Senhor e Salvador da sua vida. Um ato da graça, né? Um ato judicial. A regeneração é o novo nascimento, aquela obra da graça de Deus pela qual a natureza moral do arrependido que confia em Deus é vivificada espiritualmente, recebendo uma vida distinta e espiritual, capaz de fé, amor e obediência, e a adoção, um ato gracioso de Deus, pelo qual o crente é justificado, regenerado, se constitui filho de Deus. Ele é justificado, regenerado, gerado novamente e adotado à família de Deus. Essas três obras acontecem simultaneamente na experiência daqueles que buscam a Deus e são obtidas na condição de haver fé, sendo esta precedida pelo arrependimento. O Espírito é quem testifica essa obra, diz lá em Romanos 8,16. Agora, a segunda obra da graça, essa que nós estamos falando do batismo com o Espírito Santo. É esse batismo com o Espírito Santo, que envolve numa só experiência a purificação do coração. O coração é purificado. E a presença íntima e permanente do Espírito Santo, capacitando o crente para a vida e para o serviço. Aquele que é batizado com o Espírito Santo, ele é capacitado para uma vida santa e para o serviço cristão. O batismo, uma segunda coisa, além do conceito,
O batismo nos identifica, né? Esse batismo proporciona vários efeitos, como nós vimos: perfeição cristã, perfeito amor, pureza do coração, inteira santificação, plenitude da bênção, santidade cristã. E alguns irmãos, muitas vezes, pensam que somente o falar em língua já é um batismo com o Espírito Santo. Quais são os efeitos que realmente comprovam essa magnífica experiência na vida de uma pessoa? Primeiramente, a perfeição cristã. Deuteronômio 36 fala assim, também o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, a fim de que ames ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. Somente alguém que teve um coração circuncidado tem a condição ou as condições de cumprir o que Jesus disse, lá em Mateus 5,43. Ouviste que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás ao teu irmão. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está nos céus. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também os mesmos? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Devemos buscar essa perfeição. Mas essa perfeição nós só conseguimos quando somos cheios do Espírito Santo. Porque se fazemos o bem só para quem nos faz bem ou para quem conhecemos, o que temos de diferente dos outros que já fazem isso? Tem gente que pratica o mal em tudo quanto é lugar, mas faz o bem para sua família, faz o bem para quem ele ama, faz o bem para quem ele conhece. Não há diferença nenhuma. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós oramos pelos inimigos, oramos por quem nos persegue, fazemos o bem a todas as pessoas, buscamos ser pacificadores. Segunda coisa, o perfeito amor. Da mesma forma, sem a capacitação de Deus, não temos condições de exercer o amor perfeito que a palavra de Deus diz. Lá em 1 Coríntios 13, em Romanos 12. 1 João 4 diz assim: nisto sois aperfeiçoados no amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual é ele? Somos também nós neste mundo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Quem ama a Deus e fala que odeia seu irmão, não está amando a Deus. Quem odeia seu irmão não tem como amar a Deus. Pessoa que ama a Deus, que não vê, tem que amar aquele que vê. Terceira coisa, pureza do coração. Coração purificado. Diferente daquele cheio de lama, cheio de pecado. Um coração transformado. Um coração em paz. Um coração que busca fazer o bem. Um coração que busca o amor. Um coração que busca viver uma vida que agrada a Deus. 1 Timóteo 1,5 diz assim: mas o fim desta admoestação é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida, nas quais
alguns se desviaram. Quando ele fala para Timóteo também, aconselha ainda, jovem ministro, que fuja das paixões da sua mocidade, siga a justiça, a fé, a paz, o amor, com os que de coração puro invocam o Senhor. Jesus disse lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados aqueles que são limpos de coração, porque verão a Deus. O salmista disse, cria em mim um coração puro e um espírito inabalado, lá no Salmo 51. Há uma plenitude da bênção. João disse, todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. João 1,16. Sabe? Paulo fala sobre a plenitude em Romanos. Eu bem sei que quando for visitar, chegarei na plenitude da bênção de Cristo. Romanos 15. Há uma plenitude, sabe? Que Deus derrama sobre a nossa vida e nós a buscamos. Outra coisa, além da experiência santificadora, tem uma santidade contínua, que é a santidade cristã de vida. Lá em 1 Tessalonicenses 3 diz assim, o Senhor vos faça crescer e abundar em amor uns para com os outros, para com todos, como também nós abundamos para convosco, para vos confirmar os corações de sorte que sejam irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses 4, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso não rejeita o homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Deus te chamou para uma vida de santidade. Deus te chamou para a santificação. A palavra de Deus fala, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma vida de santidade, uma vida que busca ser santo. A inteira santificação. No manual da Igreja de Nazareno diz que é um ato de Deus, subsequente à regeneração, pelo qual crentes são libertos do pecado original da depravação e levados a um estado de inteira devoção a Deus e santa obediência do amor, tornado perfeito. Ser liberto do pecado original não quer dizer que nunca mais pecaremos, mas sim que somos libertos da escravidão do pecado. João 8,34. Essa obra da graça nos capacita. É o próprio Deus de paz que nos santifica. Lá em 1 Tessalonicenses 5, o próprio Deus da paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem algumas verdades sobre o batismo com o Espírito Santo que é importante. 3 verdades: segura, abundante e abrangente. Segura, pois o próprio Deus foi quem prometeu. E o próprio Deus é quem vai derramar o seu Espírito. Ela é abundante, pois é para ser derramada sobre toda a carne. Joel 2,28. Sobre toda a carne. Ela é abrangente porque é sobre toda a humanidade. Não é exclusiva. Os vossos filhos, vossas filhas, vossos jovens, vossos anciãos, homens, mulheres, de todos os povos, raças e nações. É para todos. O Espírito Santo foi derramado no Pentecoste. O Espírito Santo foi derramado em toda a igreja primitiva. O Espírito Santo foi derramado entre os séculos e séculos e séculos e séculos. O Espírito Santo foi derramado nos milênios anteriores. O Espírito Santo tem sido derramado sobre a sua igreja. É para toda a humanidade, em todo tempo, em toda época. O Espírito Santo
É uma promessa que quebra preconceitos. Racial, pois é para toda a carne. De gênero, pois é para todos. De faixa etária, jovens, velhos. Social, né? Para todas as classes sociais. Não tem distinção. Como que nós recebemos esse batismo? Primeiramente, é necessário desejar tal experiência. Entendemos que esse desejo, ele brota em um coração que o busca. É um ato de Deus? Sim, é um ato de Deus. Deus derrama sobre quem Ele quer? Sim, Deus derrama sobre quem Ele quer. Só que normalmente, constantemente, Ele é derramado sobre quem busca. Buscar. Essa busca deve ser feita com consagração, preparação. Todas as vezes que o Espírito foi derramado para aqueles que buscavam em obediência a uma palavra, esperando do céu a presença de Deus. Tem uma experiência maravilhosa. No dia 24 de maio de 1738, numa pequena reunião, ouvindo a leitura de um antigo comentário escrito por Martim Lutero sobre a carta de Romanos, John Wesley sentiu o seu coração queimar. Ele experimentou uma grande confiança em Cristo e recebeu segurança de que Deus o havia perdoado dos seus pecados. Depois dessa experiência, John Wesley pregou cerca de 40.000 sermões, a maioria deles ao ar livre, e percorreu cerca de 400.000 quilômetros pregando o Evangelho. Perguntas que eu deixo para você agora, no final dessa mensagem. O que é o batismo com o Espírito Santo? Quais são os seus efeitos? Quais são as verdades sobre o batismo? E como que nós podemos receber o batismo com o Espírito Santo? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.